foi só eu. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, fala conosco essa noite. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor, porque nós seremos guiados por alguma voz. Então que seja pela Tua, Pai. Em nome do Senhor Jesus, fala conosco. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Amém. Eu estava hoje brisando lá em casa, lá no trono. Estou com uma diarreia braba. Veio essa ideia de eu fazer isso. Quero perguntar para você quem eu sou. Gostaria que você prestasse bastante atenção no culto hoje. Giovanni, eu não sei, existe a possibilidade de apagar essas luzes? Eu tô com uma inflamação aqui nesse olho aqui. Existe a possibilidade ou fica muito ruim para a gravação? E acender as luzes de trás. Tá bom, melhorou já. Obrigado. Antes da gente compartilhar, eu quero dar 2 recados. Quero que semana que vem, eu vou, a partir do momento que eu sair desse encontro, eu vou espalhar no meu WhatsApp os 2 vídeos do encontro. Eu desejo que você, isso é algo que tem queimado no meu coração, como o nosso encontrão, nós fomos, se você parar para ver nos batismos, o maior número de gente que se batiza é entre 12 a 15 anos. E os nossos encontrões, e aqui está alguém, talvez o maior culpado disso, o nosso encontrão se tornou muito de jovem para cima. E nós precisamos nos interessar pela geração que está vindo. Você, quantos anos você tem, mano? 15. Nós, 19, 20, nós já precisamos, conforme ouvimos semana passada na palavra do Ricardo, entregar já o bastão na mão desse menino, para que ele corra e alcance lugares que nós não vamos chegar. Então semana que vem nós vamos ter um encontro direcionado para eles, para os de 12 a 17 anos, que serão os novos heróis espalhados por essa cidade. Serão os novos Patricks, as novas Milenas, as novas Larissa, as novas Palomas, os novos Guilherme. Então, nós vamos realmente terminar o nosso ano com chave de ouro. O nosso encontro semana que vem, para você que tem de 12 a 16 anos, vai ser para você e vai ser algo espetacular. Guilherme, então eu tenho mais do que isso, eu não venho? Você venha, porque você vai entregar, você vai ministrar na vida dessa nova geração. Nós teremos nós vamos fazer um teatro aqui, mas nós vamos fazer algumas coisas aqui que vai ser marcante. E você tem a oportunidade de marcar a vida de alguém que tem de 11 a 16 anos. O meu irmão me perguntou: Guilherme, quando foi que você nasceu de novo? Eu nasci de novo com 11 anos. E a minha vida nunca mais foi a mesma. Então você vai olhar na sua agenda, você vai olhar na sua família. Se você tem primo, prima, sobrinho, sobrinha, nessa faixa etária, você está recebendo uma ordem de Deus. Você está responsável para trazer essa pessoa. Você, líder de célula, que dificilmente às vezes dá para trazer esses adolescentes para o encontrão. No próximo encontrão você não pode falhar. Você não pode falhar. O Senhor conta com você. Guilherme, eu não tenho célula de adolescente. Eu não... Por exemplo, Norton, tem algum adolescente abaixo de 16 a 12 anos? Mas você vai ver com a sua célula, Norton. Você vai ver com a sua célula durante a semana como que vocês podem fazer para trazer adolescentes para esse lugar. Nós vamos fazer um Never Stop aqui para os adolescentes, e nós
profetizaremos na vida deles, nós derramaremos unção na vida deles. Vai ser algo marcante para eles. Você que tem célula de jovem, por exemplo, usei o Pet aqui. Você, Pet, você vai pensar durante a sua semana o que vocês vão fazer para alcançar adolescentes. Nós temos escolas aqui, nós sabemos a saída, a hora da saída deles, nós temos acesso a várias coisas e nós vamos fazer a diferença, nós vamos terminar. Não, vai ser? Não, o Vinícius falou que quer fazer um Never Stop no final com nós, jovens, um culto de celebração. Mas vai ser a última oportunidade, o encontrão, e vai ser algo marcante. Esses adolescentes terão um encontro que eles poderão falar assim: esse encontro é meu. Assim como eu falava quando eu era um adolescente. Amém? Amém. Outro recado que eu queria dar, eu queria agradecer. Semana passada eu fui consagrado a pastor. E é verdade que eu acho que eu tenho esse cargo há muito tempo. Mas o Fábio me procurou antes e falou: eu sei que você já faz tudo isso como pastor, mas não desvalorize esse dia. Esse dia é diferente. É uma nova unção, é uma nova etapa na sua vida. E eu quero agradecer vocês. Por me aguentarem. E foi algo muito marcante. Para mim, o meu irmão até fala: cara, você é muito seco, cara. Você é a cara mais seco que existe. Caio e Vinícius choraram tanto quanto viraram pastor, sabe, meus irmãos? Eu fiz força para chorar assim, mas não saiu nenhuma lágrima. Mas eu sou muito grato à vida de vocês. Obrigado vocês que estavam lá. Vocês não sabiam, né? Eu também fiquei sabendo na quinta-feira à noite. Fui confirmar só no sábado mesmo. Mas é tão bom, e naquele momento, olhar e ver vocês lá. Amém? Você pode abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 14. Um dia tão especial para mim. Eu poder dividir com os meus melhores amigos, para mim isso é muito importante. Mateus capítulo 14, versículo 22. Talvez esse seja o texto mais falado lá na minha casa. Assim, meu Deus do céu, a cada 3 vezes que minha esposa vem compartilhar algo comigo, 80 ela compartilha sobre esse texto. Ela gosta muito desse texto, ela gosta muito da música Oceans. E domingo, segunda, terça, que eu ia compartilhar com os auxiliares, eu ia compartilhar esse texto, porque do domingo para segunda eu acordei pensando, na segunda para terça eu pensei acordando esse texto, mas depois eu procurei meu pai e falei: pai, eu não vou falar nada não, vamos lá orar, e foi maravilhoso. Nós já recebemos vários testemunhos de pessoas que foram batizadas no Espírito Santo e falaram em línguas pela primeira vez. Mas eu ia compartilhar o que eu vou compartilhar com vocês aqui. 14:22. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Sabia que tem um sentido espiritual 3 horas da madrugada? Você já reparou que todo filme de terror, quando alguém olha para o relógio, é 3 horas da madrugada? Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma. Gritaram cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse: não tenham medo. Coragem, sou eu.
Então Pedro gritou: se realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele, porque você duvidou. Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Eu creio que muitos de vocês, quando eu perguntei quem sou eu, muitos de vocês pensaram que eu era o capeta. Pensaram que eu era o Lúcifer. Pensaram que eu era uma voz demoníaca. Mas nada mais, eu era nada mais, nada menos do que a alma do Pet. Eu era nada mais, nada menos do que as emoções do Patrick. E o Patrick, ele era totalmente refém das suas emoções. E se sua emoção fala para ele amar o irmão, ele ama. Mas se a sua emoção fala para ele desprezar o irmão, ele despreza. Sábado meu pai compartilhou com os supervisores, falando como que relacionamentos viraram preservativos. Relacionamentos. Viraram assim, ó. Meu pai até fez isso, né? Você gosta assim, que de uma hora para outra, você até fica assim, mano, peraí, o que aconteceu? Como que de uma hora para outra o relacionamento não virou nada? Não virou nada. Peraí, 5 horas da tarde, esse cara era apaixonado pela igreja. 5:30 da tarde, esse cara, ele vira as costas. É mais ou menos isso mesmo. Ele ofende um ali, aqui ele abraça e ali ele bate. E você fala, mãe, esse cara é bipolar. Não, ele não é bipolar. Ele é só direcionado, ele é refém das suas emoções. Ele até fala que Deus falou para ele algumas coisas, mas na verdade foram as emoções deles que falaram para ele. Sabe? Era pro Pet chegar na Ju e falar, e aí gatinha, Deus mandou eu vir para você, falar com você. Mas não, mentira. Foi só as emoções. Provérbios 28, 25 fala que assim como uma cidade sem muros, é o homem que não tem domínio das suas emoções. Por que assim como uma cidade sem muros? Porque a Bíblia fala, porque ele é facilmente atacado. O inimigo entra facilmente e rouba tudo que nele há. Mas parecia que tinha um monte de coisa. Não, mas o inimigo vem e rouba. Por quê? Porque ele é direcionado. Ele é refém das suas emoções. Se a sua alma fala para ele entrar nesse culto e pular na presença de Deus, ele pula. Mas se a sua alma fala para ele, fica quietinho aí, ele fica. Se a sua alma fala para ele, está com fogo espiritual, ele fica com fogo espiritual. Mas se a sua alma fala para ele ficar apático, ele fica. Depressão, desânimo, imoralidade. Já ouviu aquela frase assim? Não, a gente não queria transar, mas a gente foi levado pela emoção. Ah, então tudo bem, então tá bom, então tá fechado. Não, mas eu tava lá assistindo TV e tava de boa, mas de repente eu fui levado pela emoção. Ai, aquele cara tá dando uma pinta de que gosta de mim. Eu vou controlar a minha emoção. Não. Aí eu preciso falar com ele, eu preciso me arrumar, passar na frente dele para ele me notar. Eu preciso sentar perto dele, eu preciso conversar com ele.
é só ditado pela emoção. Eu estou apaixonado por um irmão. Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado. O coração é realmente regenerado e transformado. Mas a mente ainda é cativa pela alma. O coração já não é um coração de pedra. Mas a mente ainda é como um menino. A palavra de Deus fala, ele é levado para onde quer que ele vai. E na minha opinião, pessoal, essa água que Pedro afundou, para nós hoje, não é mais o inferno. Não é a morte. A palavra de Deus fala que o inferno já foi vencido. Jesus apareceu lá para João e falou, tirei das mãos de Satanás a chave. A palavra de Deus fala em Coríntios, morte, cadê a tua vitória? Cadê o teu aguilhão? Vencida está, ó tu, morte. Não é o demônio, não é o diabo. Você não se afunda no diabo. Você não se afunda nos demônios. Você só se afunda dentro de você mesmo. Você só se afunda dentro da sua alma. Se você já foi se você já é um nascido de novo. A guerra, por exemplo, de um viciado, não é contra Satanás. É contra a alma dele. É contra a alma dele. E ele afunda, Emerson. Ele afunda dentro dele mesmo. Um líder de Gesem, a luta dele não é contra o diabo, não é contra o demônio. É contra a alma dele. Até porque se ele liderar a sua alma, ele lidera qualquer coisa, qualquer pessoa. Agora, se ele não lidera a sua alma, ele não lidera ninguém. Depois que você controla, você tem domínio da sua alma, das suas emoções, você recebe uma autoridade para controlar qualquer coisa. Jesus começou tendo controle da sua alma lá no deserto. Quando ele saiu de lá, ele falava, peixe, sai da água. O peixe saía da água. Fruta, árvore seca, a árvore secava. Sabe por quê? Porque ele teve primeiro domínio da sua alma, das suas emoções, Dani. E quando eu penso nesse texto, eu não penso em jovens afundando no demônio. Eu penso em jovens ainda cativos, reféns das suas emoções. Reféns das suas carências. Reféns dos seus sentimentos. Reféns dos seus pensamentos. Amém? Sobre as emoções. Casamentos são destruídos por causa das emoções. Amizades são abandonadas por causa das emoções. Ministérios virão pó por causa das emoções. A santidade se vai por causa da emoção. A honra se evapora na emoção. É doideira, né? Mas... E assim, às vezes a sua emoção vai falar para você fazer alguma coisa boa, certa. Como amar o seu irmão. E você está amando o seu irmão e você está falando, cara, que demais. Mas quando Deus olha lá na raiz e Ele vê que é só a emoção. Para Deus não serve isso. Porque a sua emoção, ela é totalmente vulnerável. A sua emoção, ela é totalmente instável. Não dá para confiar na sua emoção. Abre lá comigo em Gênesis 35.
Gorda, quer meu chiclete? Gênesis 35:16 fala assim, ó. Depois que partiram de Betel, rumaram para Efrata. Raquel, porém, sentiu fortes dores e entrou em trabalho de parto quando ainda estavam a certa distância da cidade. As dores de parto aumentaram e a parteira lhe disse: não tenha medo, você terá outro menino. Raquel estava quase morrendo, mas com o seu último suspiro chamou o menino de Benoni, que significa filho da dor. Mas Jacó, o pai do bebê, entanto chamou de Benjamim. Amém? Eu disse esse texto no último ID que eu tive aqui, com a minha supervisão diária. Eu amo esse texto. Eu gosto de imaginar. Vem cá, gorda. Traz a sua cadeira, gorda. Nós vamos fazer algo aqui que nós estamos sonhando, né, gorda? Minha esposa parou de tomar anticoncepcional, a gente estava numa expectativa que ela já estava grávida, só que a menstruação dela desceu, filha de uma mãe. Então, aqui está Jacó e Raquel. E Raquel está em trabalho de parto. Faz trabalho de parto, gordo, mas vira a cadeira. Como é que é? Abre as pernas. Levanta as pernas. Pode levantar, é por isso que eu te virei. Vai, mulher. Tá. Quem quer ser o bebezinho saindo aqui? O Tum-Tum tá aí? Vem cá, Jaque. Vem cá, Jaque. Vem logo, mas vem logo. Ó, tô perdendo tempo com você. Tem uma criancinha e não tem uma criancinha. Vai, fica embaixo da cadeira assim. Vai. Eu nem sei, pessoal. Eu tô tudo na improvisação aqui. Vai. Vai, meu amor. Força. Contrai. Vai sair. Tô vendo a cabeça. É feio pra derrota. É a sua cara, meu. Tudo cheio de sangue, né? Vai, aí o bebê sai chorando. Tá. Olha aqui. Quando o bebê cai no chão, lógico que não aconteceu. Raquel foi perdendo a força, vai perdendo a força. Ela não tem, tipo, ir perdendo a força de pouquinho em pouquinho, né? É tipo... E aí fala que no último suspiro, a última força dela, ela usa para dar um nome pro menino. Aí ela fala o quê? É o último suspiro, porque ninguém ouviu, né, meu? Será Benoni. Benoni. Presta atenção, eu queria que foi assim. Aí Jacó olhou e falou assim... Olha aqui, ele tá assim pra mim. Ok, amor. Vai ser Benoni. Aí ele olha e fala... Aí já que morreu... Aí ele pergunta... Tá morta? Aí a enfermeira pôs a mão aqui. Tá morta ele. Beleza. É Benjamim o nome dele, tá bom? Obrigado. Uma salva de palmas pra minha esposa. Eu acho muito louco isso, meu irmão. Eu olho esse texto, o meu coração vibra. Sabe por que meu coração vibra? A importância de um pai que intervém no destino do seu filho. A importância de um pai que poderia ser
levado pela emoção também, e permitir que seu filho se chamasse Benoni, porque a sua esposa, por causa de um momento de dor, ela declara, ela dá uma identidade sobre seu filho, que ele vai ser filho da dor, ou seja, ele vai passar a sua vida inteira sendo filho da emoção. E se antes, Jesus disse lá em João 8,44, vós tem por pais o diabo, porque ele é homicida, e ele mente desde o princípio, e nele não há verdade. Quando eu fui batizado, na verdade eu aceitei Jesus, o Espírito desceu sobre mim, em posição eu me tornei na mesma hora, filho de quem? Filho de Deus. Mas na minha condição, eu não sou mais filho do diabo, mas eu posso também não ser filho de Deus, passar minha vida inteira como crente, sendo filho da dor, filho da emoção, passar 10 anos dentro do prédio, e ainda ser um órfão, não ter a sua paternidade bem resolvida, e a sua convicção na sua mente, que ele é filho de Deus. Não, ele é filho da sua alma. Pergunta que eu quero fazer para você hoje é: quem é teu pai? Quem é que dá o teu destino? Quem é que te lidera? Não é mais o capeta, mas pode ser a tua alma. Ele é um filho da emoção. Órfãos. Por isso que a orfandade, a paternidade precisa ser tratada dentro de nós. Porque enquanto nós não tivermos uma paternidade bem resolvida, dia após dia, seremos controlados pelas nossas emoções, pelas nossas carências, pelas nossas necessidades, e não viveremos por propósitos. Será que você está há tanto tempo na igreja? E você ainda é um Benoni? Por que meninas, por que mulheres, sabendo que o seu relacionamento é promíscuo, ridículo, não conseguem se desfazer do homem que quer transar com ela todo dia? Sabe por quê? Porque por mais que ela veja que aquilo é um lixo e que está matando ela, ela é Benoni. Ela é filho da sua alma. E se sua alma pega ela no pescoço e fala assim: você vai fazer o que eu quero, ela faz o que ele quer. A pornografia, você acha que a pornografia é um problema de órgão genital? É um problema de olho? Não. A pornografia, ela se alimenta da sua alma, da sua emoção. Benoni. E tem um pai que intervém e fala assim: Benoni não, ele é Benjamim, filho da destra, ele é filho do rei, ele lidera, ele domina. Ele domina quem? Os outros? Não, ele domina as suas emoções. Órfãos, aqueles que não cresceram com seus pais, eles são muitos. E não existe órfãos, para falar a verdade, todos nós somos. Todos nós temos uma orfandade gigante dentro de nós. Mas aqueles que não cresceram com seus pais, eles são totalmente dominados pelas suas emoções. Moças que não tiveram seu pai como uma referência, elas são totalmente dominadas pelas suas emoções. Por isso que está na igreja, viu que tem um menino,
que está super afim dela. Nossa. Bate o tambor, o coração fica... É incontrolável. Deixa doido. Deixa fora da casinha. E tem problema? A gente vai ficar falando de atitude, de comportamento? Não. A questão é o coração. Outro texto que eu gosto demais também é quando a mulher de Finéias vai ter um filho. E o seu marido acabou de morrer, a arca acabou de ser levada. E quando o filho está nascendo, ela olha e fala assim: Icabode. Porque Icabode significa foi-se a glória de Deus. Sabe por que ela falou Icabode? Icabode, porque esse menino vai crescer sem pai. Ele não vai ter um pai para intervir e mudar a história desse menino como Benjamim teve. Dar um destino para esse menino. Esse menino vai ser totalmente controlado pelas suas emoções. E ela estava falando, não estava falando só daquilo ali, ela estava falando de Israel. A arca foi levada, foi roubada. A gente tudo virou órfão. Israel virou órfão. Está sem pai. E na minha opinião, Satanás... talvez esse seja a cerejinha. Uma possessão demoníaca talvez seja a cerejinha. Satanás não precisa que você seja dirigido por demônios. Ele só deseja que você seja dirigido pela sua alma. Como Moisés disse lá na conferência, sua alma é muito pior do que o capeta. Porque o capeta, você bate o olho, você sabe que é o capeta, que vem do capeta, que é coisa do capeta. Agora a sua alma, você é bem capaz de falar que é de Deus, algo que veio da sua alma. Você é capaz de acreditar que você está liderando pelo teu pai. Mas a questão é, quem é teu pai? Por isso que muitos lideram pelo pai, alma. E quando o pai, alma, diz para eu parar de liderar, eu paro de liderar, porque ele é meu pai. Porque eu só faço o que o papai mandou. E a questão é quem é meu pai. Se o meu papai, minha alma, minha emoção falar para eu amar o meu irmãozinho, eu amo meu irmãozinho. Sabe, meus irmãos? O Espírito Santo quer nos levar a um nível de maturidade. Para mim, maturidade é isso, quando você lê Efésios 4. Para que você não seja levado como um menino pelo vento, sabe por quê? Porque maturidade é você saber quem é teu pai. E que você não é um Benoni. Você não é um filho da alma. Você é um filho do rei. Tem gente que não... Eu estava falando para minha esposa vindo para cá agora. Tem gente que não come mais com o estômago. Tem gente que come com a alma. Eu não quero ser aqui assim. Mas quando houve um desejo, tipo um aumento de peso muito forte, muito rápido, não é um problema de fome. Geralmente é um problema de alma. Já não come mais. Onde o estômago fala assim, você está satisfeito. Não, é a sua alma que fala, não, você não está satisfeito. E aí come, e aí vai para a glutonaria. Eu ia até fazer, né, Pet? A gente ia até fazer sobre sai comendo aí. Por outro lado também, gente que enfia o dedo na goela por causa da alma. Por causa da carência da alma. Então, minha esposa falou para mim sábado assim, ela chegou uma hora para mim e falou nessa conferência: Guilherme, você precisa parar e só receber nessa conferência.
por favor, não converse com ninguém de discipulado nessa conferência. Não resolva nenhum pepino. Ela falou para mim. Porque isso vai te impedir de receber. Depois, semana que vem, a gente volta à nossa vida normal. Mas aqui, se concentre em receber. Ela falou isso quando, depois de uma noite, eu ter ido para a lanchonete com meu irmão, Caio, com a minha cunhada Karina. Ó, fazia tanto tempo que eu não saía de um culto e ia sair para comer com meus 2 irmãos. Mas eu não lembro de nada. Eu não dei uma risada lá. Eu não dei uma, sabe por quê? Porque a minha emoção mandou eu ficar preso em outra coisa. E eu não desfrutei daquele ambiente. Por causa de uma alma cativa. E ó, é coisa de crente, hein? É pepino da igreja, é problema da igreja. Mas eu preciso ser controlado pelo Espírito Santo. Jacó, se Abraão ele representa o Deus Pai, Isaac representa o Deus Filho, Jacó representa o Deus Espírito Santo. E só tem um jeito de você não ser Benoni, de você não ser filho da sua alma, filho das suas emoções. É se você está diariamente conectado com o Espírito Santo, dizendo para você quem você é. Se você não ouve do Espírito Santo diariamente, lembrando você quem você é. Porque vamos dizer, o Espírito Santo, no dia mais bonito, ele vai falar que você é um rei. E na noite mais escura, ele vai falar que você é um rei. Mas a sua alma não. A sua alma, num dia mais bonito, ele vai falar que você é um rei. Mas vai falar para você, na noite mais escura, que você é um órfão. Por isso nós precisamos estar conectados com o Espírito Santo. E sermos controlados pelo Espírito Santo. Para que sejamos realmente, conforme eu falei em Efésios 4, cativos à obediência de Cristo, não cativos à obediência das nossas emoções. É a voz de um pai que intervém, é a voz do Espírito Santo que intervém, é a voz de Jesus que diz, sobe Pedro. É conectado com a voz a todo momento. Sabe para quê? Porque o que fez Pedro andar sobre as águas? A voz de Jesus. Vem Pedro, você quer vir? Então venha. E ele estava ali concentrado na voz. Mas a palavra de Deus fala que ele olhou para os lados e começou a sentir medo. As suas emoções foram se alterando. E ele foi se afundando dentro dele. Quantos crentes afundados em depressão. E com todo respeito, meu irmão, você pode falar que é uma doença. É uma doença. Mas falam que como se fosse uma doença no corpo. Como se fosse uma depressão, algo que eu peguei que nem uma gripe. Não, é uma doença de um Benoni. Que não tem escutado o Espírito Santo falando a respeito de quem ele é. E a gente passa a vida inteira dentro do prédio, mas a nossa vida sendo ainda levada pela nossa alma. Eu levo o meu casamento pela minha alma. O Gabriel leva o namoro dele pela alma dele. Eu só estou dando um exemplo. Eu levo a minha vida de solteiro pela minha alma. Eu sou conduzido. Eu chego uma semana, eu quero ler a Bíblia, eu entro no meu quarto, eu quero ler de Gênesis e Apocalipse. Aí na outra semana eu fico sem ler a Bíblia. E por que eu faço isso? Você só faz isso porque quando você lê a Bíblia, você está indo ler a Bíblia
com ordem da sua alma. Mas a mesma alma que te manda ler a Bíblia, outro dia ela te manda ser um apático espiritualmente. Eu não vou pedir para levantar a mão aqui, porque eu não quero te envergonhar e não quero me envergonhar. Mas quantas vezes é assim? Pô, nessa semana parecia que eu estava examinando as escrituras, e na outra semana eu perco a fome. Mano, Guilherme, eu sou muito louco. Numa semana eu sou apaixonado pela minha cela, na outra semana eu quero ficar dentro do meu quarto. Ok, se foi o Espírito Santo que te mandou ficar dentro do quarto, amém. Ou foi a sua alma? Foi o Espírito Santo que te mandou se aproximar daquela pessoa, daquele rapaz, daquela menina? Ou foi a sua alma? É por isso que eu não estou falando de comportamento, eu estou falando de coração. Porque eu posso estar falando aqui, dirigido pelo Espírito, ou posso estar falando aqui, dirigido pela minha alma, e vocês nunca vão saber. Mas o Pai sabe de tudo, porque Ele separa a alma do Espírito, motivações e intenções do coração, juntas e medulas, porque a palavra de Deus é mais cortante e separa. Como uma cidade sem muros, assim é o homem que não controla as suas emoções. Tristeza, por exemplo. Tem crente que acha que não tem problema ele se afundar na tristeza. Ele se afundar na sua alma. Mas tem sim. Nós temos um Pai que quer falar dia após dia para a gente, para que não sejamos mais como meninos, não sejamos mais levados pela nossa alma. Nós temos um Pai. A palavra de Deus fala em João 14 que Deus enviaria o Espírito Santo para que nós não fôssemos mais órfãos. João 14. João 14 é o texto que você tem, meu irmão. Você tem que saber ele inteirinho, porque primeiro porque é maravilhoso. Você está com dificuldade de decorar João 14? Põe aquela música lá da Heloísa Rota. Não se turbe o vosso coração, crer em Deus e também em mim. Mas a hora que ele fala assim, eu preciso ir. Porque quando eu for, o Espírito Santo vem e ele vai enviar o Consolador, o Auxiliador, o Conselheiro. Por que ele vai te aconselhar? Ele vai te aconselhar para você não ser um refém da sua alma. Ele vai soprar no teu Espírito Santo e vai falar assim, ó, a coisa tá feia, mas você é filho do Rei. Você não é guiado pelas suas emoções. Mas quando nós não estamos sensíveis à voz do Espírito Santo, nós nos deixamos levar pelas nossas emoções. É por causa disso que Satanás já não virou mais um problema para nós. É por causa disso. Quando eu cheguei lá no Butujuru, tudo que acontecia de errado, eles falavam assim, ixi, isso daí é olho gordo. Tudo. Mas não. É tudo alma. É tudo orfandade. Sabe? Se eu ganhasse R$1, Cido, R$1, por cada vez que eu ouvi no discipulado assim, ó. Ah, mas você prefere outra. Ou não foi com essas palavras, mas ele não disse com essas palavras, mas ele disse com o coração dele. Mas sabe o que é engraçado, pessoal?
Mano, isso é engraçado, não é? É triste pra derrota, né? Mas, vamos supor, eu sou supervisor do líder de célula, Gabriel, e do líder de célula, Vitinho, e do líder de célula, Diogo. Tô dando um exemplo para vocês que eu tô vendo os três aqui. Aí eu vou conversar no discipulado assim com o Diogo. O Diogo fala assim: é porque eu sei que você gosta mais, você prefere estar mais junto com o Gabriel e com o Vitinho. Aí antes, eu era idiota de tentar argumentar. E fala: não, cara, lógico que não, porque você tá... Aí depois você marca, é só um exemplo, você marca um discipulado com o Vitinho. Aí o Vitinho chega e fala assim: porque eu sei que você prefere o Diogo e o Gabriel. Aí você fala: vocês poderiam pelo menos se decidir, né? E quem eu prefiro? Mas pergunta para esse cara. Pergunta para esse cara que se sente preterido na célula. Pergunta para esse líder de célula que se sente preterido na supervisão. Pergunta para esse supervisor que se sente preterido. Pergunta para esse membro que se sente preterido na igreja. Pergunta para ele assim, então me fala um lugar que você foi o preferido. Ele não tem, porque aonde ele vai ele se sente o preterido. Ele não tem um lugar. Aonde ele vai, ele é o preterido. Ninguém me ama, ninguém me quer. Sabe, ele é totalmente ao contrário de João, que se sente o mais amado. Ele sempre se sente o mais excluído. Se eu ganhasse R$1, eu estava pau a pau com o Bill Gates agora. Sabe? Eu fico muito triste. Eu pensava que isso ia desaparecer. Eu comecei a liderar com 15 anos. Aí eu pensei e falei: cara, não, quando eu crescer, essa coisa aqui vai acabar. Mas assim, a inimizade entre as mulheres é um bagulho que me dá, que eu fico espantado. Eu fico assim, eu falo assim, cara, essas minas não conseguem ser amigas dessas minas. Elas andam junto, vão para cima e para baixo, mas não são amigas. Competem entre si a todo momento. Líder compete com auxiliar, auxiliar compete com o líder. São amigas, mas competem. São amigas, mas competem a todo momento. Eu pensava que eu ia parar de ouvir a frase tipo assim: meu santo não bateu com o daquela menina. Sabe quantas vezes eu ouço pessoas me procurando e falar assim: nossa, Guilherme, eu achei que você era mó mala. Eu falei: por quê? Não sei. Eu não vou com a cara daquela menina. Tem problema, mas tá lotado. Uma dificuldade de andar junto. Dificuldade de ser amiga. Líder ser amigo de supervisora, supervisora ser amigo de líder. Amiga mesmo, sabe? Isso é um problema de quê? É só de alma. Se sente inferior. E não se sente inferior aqui. Se sente inferior por onde quer que passa. Se vai lá no trabalho, ele é preterido. Dentro de casa, ele é preterido. Em qualquer lugar, ele é preterido. Ele é sempre preterido. Estão competindo a todo momento, assim. Então nós precisamos ouvir Jesus falando, olhando para mim, falando assim: vem. A voz dele faz que eu não seja mais controlado pela minha alma. Isso é ser maduro. Quando alguém perguntar para você o que é ser maduro, não pensa que ser maduro é: eu saí para trabalhar com 14 anos. Legal.
Isso é importante. Mas eu conheço pessoas que saíram para trabalhar com 14 anos, estão com 50 anos e até hoje são liderados pelas suas emoções. Não pensa que ser maduro é eu fiz faculdade. Ser maduro é, não, eu preciso, já que eu estou me tornando maduro, eu preciso namorar, casar. Ser maduro é você olhar para você e falar assim, cara, eu reino. Eu sou um filho à destra. Eu não sou guiado pelas minhas emoções. O Espírito Santo tem feito eu ser guiado pela voz do meu Pai. E meu Pai não é a minha alma. Eu não sou um filho da dor. Por exemplo, por que eu não consigo amar meu pai, Guilherme? Porque o teu pai é a dor que teu pai fez você sentir. O teu pai deixou de ser teu pai. Quem é teu pai agora é a dor que o seu pai fez você sentir. O teu pai virou a tua tristeza. O teu pai virou a tristeza que teu pai fez você sentir. Aí ela virou teu pai. É por isso que eu não consigo ver meu pai como meu pai, porque eu olho a dor que ele me fez como meu pai. Eu sou filho da dor que ele fez a mim. Eu sou totalmente direcionado, guiado, porque pai é que dá destino. Eu sou totalmente destinado à dor que meu pai me causou. A tristeza que a minha casa me proporcionou. Eu sou um filho da tristeza da minha casa. Eu sou um filho da miséria da minha casa. Eu sou um filho da escassez da minha casa. A escassez da minha casa se tornou meu pai. Meu pai, em condição, em posição, ele é o meu pai, papai do céu. Mas em condição, a escassez ainda é meu pai. Ela me dirige. Ela pensa os meus pensamentos. Quando eu pego o meu salário, é meu papai que decide como eu vou gastar. Que papai? O papai da escassez. Papai fala para mim não ofertar, não ser abundante na oferta, senão vai faltar. E eu obedeço o papai. Papai fala para mim só dizimar. E olhe lá. Se a coisa apertar, a primeira coisa que eu tiro é o dízimo. Por quê? Porque o papai falou para mim. Tem gente que é filho do abandono. Quem é teu pai? Abandono. Quem é teu pai? A carência que eu sinto. Vocês já perceberam que meninas órfãos, elas não querem um namorado, elas querem um papai? Porque o papai vai substituir o papai. Meninas órfãos não querem um namorado, não querem um marido, elas querem um papai. E elas vão fazer com os namorados o que elas fariam se tivesse a oportunidade com quem? Com o papai. Né? É por isso que os funkeiros chegam para as meninas e falam assim, quem é o teu papai? E elas falam, é você. Elas estão exatamente certas. Exatamente certas. Porque é você que mexe com as minhas emoções. É você que me dá calafrio da ponta do dedo até aqui. Então você é meu papai. Não é você, é a emoção que você faz eu sentir que é meu papai. Amém? Quem é teu pai? Nosso pai é o Rei dos Reis, Príncipe dos céus e da terra. E Ele está falando comigo.
E eu preciso estar conectado com a voz dele. Eu preciso estar sensível a ele, para não ser um refém da minha alma. A voz dele faz eu andar sobre as águas. A voz dele faz eu andar sobre as minhas emoções, não sob as minhas emoções. Você tem andado sobre as suas emoções ou você tem andado sob as suas emoções? As suas amizades são conduzidas pela voz do teu pai, Deus, ou pela tua alma? É por isso que você vê gente do nada virando a cara para amigo. Você fala, cara, o que aconteceu? Por quê? Emocionado. Ó, se tem uma coisa que eu odeio, é zagueiro emocionado. Eu prefiro um zagueiro ruim de bola, que nem o William, que jogava do Corinthians lá em 2009, do lado do Chicão, mas ele era um cara consciente, do que um cara que é muito bom, mas ele é emocionado. Porque o cara é emocionado, ele é capaz de fazer os melhores lances de uma partida. E ele é capaz de um lance estragar tudo, porque ele é emocionado. Já viu o juvenil, seu emocionado? Porque ele é guiado pela emoção. E se a alma dele fala que liderar célula é maravilhoso, ele quer, ele está empolgado. Mas se a alma dele se abate, ele já começa a falar, esse negócio não é para mim não, cara. Por quê? Porque ele é só emoção. Papai falou, o filho obedece. Amém? Podem vir os músicos aqui. Eu estou cansado de ser controlado pela minha alma, pessoal. Líderes emocionados não avançam, não avançarão e não farão ninguém avançar. Olha para a sua pessoa que está ao seu lado e fala assim, líderes emocionados não avançam, não avançarão e não farão ninguém avançar. Porque são inconstantes. São meninos. E meninos só geram meninos. Não sejamos imaturos, não precisa repetir para o teu irmão. Estou falando a Bíblia, Efésios 4. Não sejamos como crianças, levados de um lado para o outro, pelas nossas emoções. Pai, feche os olhos, abaixe sua cabeça. Pai, em nome do Senhor Jesus, a tua voz, no meio da noite mais escura, como assim foi com Pedro, ela me faz andar sobre as águas, Senhor Jesus. Ela me faz andar sobre as minhas emoções. Ela me torna um homem espiritual. Um homem que caminha no campo sobrenatural. Minha esposa falou uma frase para mim essa semana que é assim: o homem natural naturalmente vai colocar a culpa em alguém. O homem natural naturalmente ele sempre vai colocar a culpa dele em alguém. Porque ele é natural. Elias chegou lá numa casa da mulher de Sarepta que estava morrendo de fome. Elias fez a comida aparecer. Passou um tempo. Aquele filho morreu. Primeira coisa que aquela mulher disse, falou assim: você trouxe desgraça para mim. Ela se esqueceu que o que ele havia feito? Não. Na verdade ela só falou o que o papai dela mandou ela falar. O que a alma dela falou. E Elias,
poderia ter agido também na sua alma e ter falado assim: tu é louca, mulher? Mas ele disse: dá o filho aqui. Entrou dentro do quarto com o filho, deitou sobre o menino e gerou vida. Porque aqueles que são guiados pela sua alma, eles não são capazes de gerar vida. Eles não são capazes de gerar vida na sua célula. Eles não são capazes de gerar vida nas suas casas. Eles não são capazes de gerar vida onde quer que eles andem. A palavra de Deus fala em Romanos 8, que aqueles que são guiados pelo Espírito, seus frutos são vida. Mas aqueles que são guiados pela sua carne, ou seja, pela sua alma, seus frutos são morte. Gálatas 5 diz que os frutos da carne são inveja, ciúmes, ira, contenda. Quem é guiado pelas suas emoções, hora ou outra ele vai estar revoltado com algum irmãozinho. E como ele é natural, como ele é carnal, ele é natural, naturalmente ele vai colocar a culpa em alguém. Pai, eleva-nos. Nós já estamos aqui nessa igreja, nesse prédio aqui, há 8 anos. Está na hora, Senhor. Levante-se, coloca a mão no seu peito e fala assim: Pai, está na hora. Pai, está na hora de eu tomar posse da minha filiação. Eu sou teu filho. Eu não sou filho das minhas emoções. Tu és o meu pai. Meu pai não é a imoralidade que quando eu vejo algo na TV o meu coração acelera e por causa das minhas emoções eu me descontrolo. Vai dizendo para o teu pai que ele é teu pai. Fique de pé. Eu tenho dito isso lá em casa, no meu casamento. Pai, eu sou Benjamim, eu não sou Benoni. Eu não sou filho da minha emoção. Porque a minha emoção, ora vai falar para eu amar minha esposa, ora vai falar para eu não amar minha esposa. Mas o meu pai, o Espírito Santo, Jacó, sempre vai falar para eu amar a minha esposa. A minha alma, ora vai falar que a minha esposa é a melhor pessoa do mundo, mas ora vai falar que a minha esposa é a pior pessoa do mundo. Mas o Espírito Santo vai falar sempre que a minha esposa é o melhor presente de Deus na minha vida. A minha alma vai falar que eu nasci na casa certa, outra hora vai falar que eu nasci na casa errada. Mas o Espírito Santo sempre vai falar que eu nasci na casa certa. Esse é um culto sério, meus irmãos. Estou falando aqui de maturidade. Estou falando com aqueles que querem avançar, que querem tirar a carteira de motorista, querem poder votar, ter autoridade no mundo espiritual. Filhos maduros. Eleva-nos, Senhor Jesus. Espírito Santo, eleva-nos. Eleva-nos. Eleva a nossa identidade de quem nós somos. Eleva a nossa identidade de quem nós somos. Espírito Santo, queremos dar espaço à Tua voz. Oh Senhor Jesus, quando nós estamos sensíveis, na noite mais escura nós vemos de longe Jesus andando sobre as águas e me convidando para andar também. Me tira das profundezas da minha alma, Senhor Jesus.
Sabe o que é depressão? Depressão é gente afundada em si mesmo. Ansiedade é gente afundada em si mesmo. Senhor Jesus, me tira das profundezas da minha alma e me leva às profundezas das tuas águas. Me ajude a mergulhar em ti, Espírito Santo, porque se eu não mergulhar em ti, eu vou me afogar na minha alma. Se eu não mergulhar em ti, Espírito Santo, eu vou me afundar nas minhas emoções. Unja a minha cabeça, Senhor, unja a minha cabeça, porque o meu cálice transborda. Oh, leva-nos a sermos maduros, até na hora de se relacionar com o Pai, não sermos imaturos, levados por emoções, mas estarmos conectados com o Espírito Santo. Uma conexão com o Espírito Santo. Oh, Senhor, revele a nós se as nossas tristezas têm sido a tristeza do Espírito Santo, ou se as nossas tristezas ainda têm sido a tristeza das nossas almas. Me dá um coração conectado com o teu. Meus irmãos, eu quero convidar você a ser corajoso. Eu quero que você que deseja ser livre, primeira coisa, eu quero que você que deseja ser livre de pensamentos suicidas. Se tem alguém aqui que tem algum pensamento suicida, não fique com vergonha. Você pode ser liberto disso. Sabe, lá na sala de cura lá, a maioria era da alma. Eu quero orar por você que tem pensamentos suicidas. Eu quero orar por você que ainda se vê em depressão. Desistência
pensamentos sobre desistência de qualquer coisa, do mais profundo, como talvez da vida cristã, como de um curso, de um trabalho. E eu quero orar por você, que aonde você vai, você se sente preterido. Eu gostaria que você viesse aqui na frente. Eu gostaria que você fosse corajoso. Tem esses pontos aqui: suicida, preterido, depressão e desistência. Vem aqui, ó. Eu nem gosto dessa música, mas assim, eu não sei se também é possível cantar. E Deus me deu essa palavra ouvindo essa música. Na verdade, minha esposa estava ouvindo. Eu sei que o Gabriel gosta. Oceans, dá pra tocar? Consegue cantar, Alisson? Você pode cantar pra mim? Tocar aí? Vem pra frente aqui, espalha aqui, ó. Pai, em nome do Senhor Jesus. Ju, você pode orar? Paloma, você pode orar? Gabi, você pode vir orar? Supervisores, podem vir orar. Se você é supervisor e colocar a mão, toma cuidado para colocar a mão na cabeça, mas você pode orar. Se quiser perguntar para essa pessoa por que ela veio aqui na frente, a igreja vai estender o braço para você e nós vamos repreender esse espírito. Paloma já está aqui orando para as pessoas. A minha prima Milena está aqui. Estende a sua mão, igreja, como alguém que luta pelos seus irmãos, e diga que nós repreendemos espírito de morte, espírito de suicídio, espírito de preteridos, espírito de competitividade. Chuta lá, malabacere, canda lá, balabala. Chore, canda lá, balabala. Espírito de desistência, espírito de suicídio. Chore, canda lá, balabala. São teus filhos, Pai. São teus filhos, não somente em posição, mas em condição. Tire-os das profundezas do mais profundo dos oceanos. Chore candalá, sere candalá. Acho que os supervisores vai ser pouco aqui. Você, líder de célula, de alguém que está aqui e deseja orar por essa pessoa, não põe a mão na cabeça dessa pessoa, mas vem orar por ele. O Espírito Santo de Deus, carências emocionais. Chore candalá, intervém, Pai. Intervém. Um pai que intervém. Um pai que intervém. Tu és o pai que intervém. Tu és Jacó. Tu és Jacó que diz a eles: não será Benoni, não será mais o filho da dor. O pai te fez sentir. Você não é dominado pela dor que teu pai te fez sentir. Chuta lá, macere, candalá, balabalabá. Leva-nos a uma maturidade, Senhor Jesus. Choreta lá, balabalabá, sere, candalá, balabalabá. Shurikandala manama ye alama serama. Oh,
Xerecandalabalabasuta labacê. Xerecandalab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 a. Sorecandalabalabalabalabalabalaba. Ore talamacere candalabaxê. Talamacere talamalabalabalabalabalabalabalabalaba. Ei, recandalabalabalabalabas. Ouça do teu pai um destino. Ouça do teu pai um destino. Que você não é Benoni, você é Benjamim. Assim como Jacó teve o nome mudado, o Senhor deu autoridade a ele para mudar o nome da geração dele. O Senhor não está te dando apenas autoridade para mudar o seu nome, mas a geração que virá atrás de você. Chore talamalabalabas. Ele candalabacê, talamalabacê, de candalabalabalabas. Oh, você não é filho da dor que teu pai fez você sentir. Você não é filho da dor que teu pai fez você sentir. Você é filho de Deus. Você não é filho da dor que você sente pelo relacionamento que você tem com seu pai. Guiados pela tua voz, Senhor Jesus. Vamos todos cantarmos essa frase. Será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, e leva-me mais fundo. Com fé, guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, acima das minhas emoções, Senhor. Onde quer que o Espírito Santo que controla as minhas emoções. E leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua Vocês estão aí atrás, estenda sua mão e repita essa oração. Nós profetizamos sobre vocês. Sai em nome de Jesus. Sai em retirada. Espírito de desistência. Espírito de morte. Pensamentos suicidas. Pensamentos de filhos preteridos. Vocês são filhos amados. Chore candalabalaba, sere candalabalabalabalabas. Ore candalabalaba, sere candalabalaba, sere candalabalaba. Chore candalabalabalabalaba, chore candalabalaba. E minha fé será mais firme, Chore candalaba. Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Senhor Jesus, faz de mim. Faz de mim. Faça uma oração pessoal agora. Faça uma oração pessoal. Senhor, faz de mim alguém guiado pela tua voz. Faz de mim, isso é o que eu mais quero, Senhor Jesus. Essa é a oração aqui, não do pastor Guilherme, mas do Guilherme. Senhor, essa é o meu maior desejo, ser guiado pela tua voz. Oh, Shirika
Não serei levado pelas emoções. Na minha casa eu não serei levado pelas emoções, mas o Espírito Santo governará as minhas emoções. E eu vou te adorar, Senhor, te adorar com o meu espírito, te louvar com a minha alma e com o meu corpo, expressar o domínio do Espírito Santo sobre a minha alma. Não somos mais filhos do diabo e nem filhos das nossas emoções. Líderes que lideram as suas emoções, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: ei, ouve teu pai. E teu pai está falando que você é Benjamim. Você é um rei. Você não é filho de emoção. Amém? Eu amo vocês demais. Vamos juntos. Papai está nos ensinando a nós sermos mais maduros. E semana que vem nós vamos derramar glória e bênçãos e profetizar sobre essa nova geração da nossa igreja, que vai vir com muita força aí. Amém? Tamo junto. É nóis.